Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo de passo a passo aqui para vocês, esse lindo jogo americano, gente. Olha, eu usei as cores Bordeaux e Mostarda, ficou um encanto, maravilhoso, tá? Ele ficou com a medida aqui de 38 centímetros e ele ficou pesando aproximadamente, vamos ver aqui, 162 gramas. Essa linda combinação, maravilhoso. Vamos ao passo a passo? Vou usar aqui a nossa agulha 3,5 e vamos usar o fio número 6. Eu estou usando aqui o Mostarda da Euro Roma e depois a gente vai trabalhar o fio Bordeaux também da Euro Roma número 6, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com o nosso anelzinho mágico. Dar uma volta aqui no nosso dedinho. Puxar aqui o nosso fiozinho. E vamos subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vamos fazer uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar aqui 12 pontos altos separado por uma corrente. Vou fazer o meu aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Vim trabalhando todo o nosso anel mágico com 12 pontos altos separado por uma corrente. Venho aqui, puxo o nosso fiozinho aqui para fechar esse anel, tá? E aí, eu vou aqui, depois de uma corrente de separação aqui, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para subir o ponto alto, eu prendo com ponto baixo, dessa forma. Aqui, nós iremos trabalhar dentro desse intervalo de correntinha, um ponto baixo e 2 correntinhas para dar altura do nosso ponto alto. Volto dentro desse mesmo espaço e faço um ponto alto, vai ficar com 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação, venho no próximo intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser carreira de aumento de 2 pontos altos sobre o ponto de correntinha, tá? Então, nós vamos ficar com 12 bloquinhos de 2 pontos altos separado por uma corrente, tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto com vocês pra gente dar continuidade. Vim trabalhando aqui toda a nossa volta, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui no segundo ponto, na segunda correntinha que a gente subiu o primeiro ponto alto, vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas que vai dar a altura do nosso primeiro ponto alto, vou vir no ponto alto à frente e trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto. Eita, que tá difícil aqui. Deixa eu tá bem preso. 1 e 2 do mesmo ponto. Aqui nós vamos ficar com o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou vir no próximo bloquinho de 2 pontos altos. Trabalho um ponto alto sobre o ponto alto à frente. E 2 no próximo ponto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio, vir no próximo bloquinho, faço um ponto alto no primeiro ponto e no próximo 2 pontos altos. Então, vai ser uma carreira de aumento também de um ponto alto sozinho e no segundo ponto alto à frente,
2 pontos altos. Então, vai ser bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Vou fazer toda a minha volta aqui e volto aqui com vocês. Trabalhei aqui toda a minha volta, fiquei com 12 bloquinhos de 3 pontos altos, sendo um ponto alto no ponto alto de base do bloquinho de baixo, sozinho, e 2, que é o nosso aumento no próximo. Fiz uma corrente de separação, vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez para subir e vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio, vou cortar esse fio e a gente vai trabalhar o fio bordô agora. Passei aqui, ó, o fio por essa laçadinha aqui, já puxo ela aqui prendendo ele, tá? Seguro ele aqui, joga ele aqui pra trás. Venho aqui dentro, sobre esse ponto alto mesmo que a gente fez aqui, o último. Vou puxar a laçadinha lá de trás. E vou prender aqui o nosso ponto com uma correntinha. Vou subir mais 2 para dar altura do nosso ponto alto, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto aqui de base, vou trabalhar aqui um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vir no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ou seja, aqui eu vou ter um bloquinho de 4 pontos altos, sendo o aumento no último ponto de base da carreira de baixo. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio, vim aqui no próximo bloquinho à frente, trabalho um ponto alto sozinho no primeiro ponto alto, um no próximo, sozinho, e no último eu faço o meu aumento de 2. 1, 2. Essa carreira vai ser toda fechada com bloquinhos de 4 pontos altos separado por uma corrente. Então, nós vamos ficar aqui com 12 bloquinhos de 4 pontos altos. Vim trabalhando aqui os nossos bloquinhos, vou fazer uma corrente de separação, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez para subir o primeiro ponto alto e a gente vai prender com ponto baixíssimo. Vamos começar aqui a nossa próxima carreira, subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. No ponto alto à frente, mais um ponto alto, fiquei aqui com 3 pontos altos sozinho, venho no último aqui, trabalho 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Fiquei aqui com um total de 5 pontos altos, faço uma correntinha de separação, venho no próximo bloquinho, repito esse motivo, um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo ponto de base, um ponto alto no terceiro ponto de base, e no último eu trabalho 2 pontos altos para fazer o nosso aumento. 2. Venho trabalhando esse motivo em toda a nossa volta, nós vamos ficar com 12 bloquinhos de 5 pontos altos separado por uma corrente, eu volto aqui com vocês. Vim trabalhando toda a nossa carreira com um bloquinho de 5 pontos altos, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez para subir o nosso primeiro ponto alto, prendo com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio no próximo ponto alto à frente, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho no último e trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou ficar aqui com um bloquinho de 6 pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uma corrente de separação, vou repetir esse bloquinho de um ponto alto no primeiro ponto de base, 2 pontos altos no segundo, um ponto alto no segundo ponto de base, mais um ponto alto no terceiro ponto de base, mais um ponto alto no quarto ponto de base, e no quinto eu trabalho 2 pontos altos, ficando assim com um bloquinho de 6 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou ficar com um bloquinho de 6 pontos aqui. Vou repetir toda essa volta. Vou ficar com 12 bloquinhos de 2, 4, 6 pontos altos e volto aqui com vocês pra gente trocar a nossa linha novamente. Vim trabalhando todos os nossos 12 bloquinhos, fiquei 12 bloquinhos com 2, 4, 6 pontos altos, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez para subir o nosso ponto alto, vou prender aqui com um ponto baixíssimo, vou puxar o meu fio, vou cortar ele, vou pegar o fio na cor mostarda. E vamos iniciar a nossa próxima carreira. Vou introduzir aqui no mesmo ponto de base aqui, vou puxar aqui pra frente, vou subir uma, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio, vim no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Vim no próximo, trabalho mais um ponto alto. Venho no próximo, trabalho mais um ponto alto. Venho no próximo, trabalho mais um ponto alto. E agora, aqui no último, eu faço o meu aumento de 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei aqui com um bloquinho de 2, 4, 6, 7 pontos altos. Faço uma corrente de separação, venho no próximo, repito, um ponto alto, no próximo, 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 um ponto alto. Fiquei aqui com 2, 4, 5 e no último, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma corrente de separação e venho trabalhando toda a nossa volta com bloquinhos de 7 pontos altos. Vamos ficar com 12 bloquinhos de 7 pontos altos separado por uma corrente. Trabalhei aqui 12 bloquinhos de 7 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação, vou vir na terceira corrente, vou prender com ponto baixo. Vou subir uma, 2, 3 correntinhas para dar altura do nosso primeiro ponto alto. Trabalho um ponto alto no ponto alto à frente. Fiquei com 2 pontos altos. Um ponto alto no ponto alto à frente, mais um ponto alto no ponto alto à frente, mais um ponto alto no ponto alto à frente. Mais um ponto alto no ponto alto à frente. Fiquei aqui com um total de 2, 4, 6 pontos altos sobre cada ponto de base. Venho no último e faço o meu aumento com 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 1, 2. Faço uma correntinha de separação, venho para o próximo intervalo, repito toda a volta e volto aqui com vocês. Vim trabalhando aqui toda a nossa volta, você vai ver a peça dessa forma aqui, parece que não vai dar certo, mas aí aqui tá o segredo, ó. É só você pegar, pôr ela sobre uma superfície e esticar, que você vai ver que ela tá certinha. Se você vê que ela tá muito repuxada, você aumente a numeração da sua agulha. Se você começou com 3,5 e ela tá ficando repuxada, você pula a agulha para 4. Se você vê que ela tá ficando embabadada, você diminui a numeração da sua agulha. Se você começou com a 3,5, você
faz com a 3. Vou subir aqui a nossa última carreira da nossa base. Fiz uma correntinha de separação aqui no último bloquinho, que a gente fez 12 bloquinhos. De 2, 4, 6, 8. Então, nós vamos fazer uma corrente de separação, vou vir aqui na terceira correntinha, vou prender aqui com ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no último o nosso aumento de 2 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com um total de 9 pontos altos, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Faço uma correntinha de separação, deixa eu só arrumar aqui esse fio, ficou repuxado. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo intervalo, no próximo bloquinho aqui e trabalho os 9 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base, e lá no último a gente faz o nosso aumento. Vou trabalhar toda a nossa volta e volto com vocês pra gente trocar o nosso fio aqui e começar o nosso bico de acabamento, tá? Então, nossa base tá ficando assim, perfeita. Ó, a gente tá trabalhando aqui, ó, essa última carreira aqui, tá? Vim trabalhando toda a nossa volta de bloquinhos. Nós ficamos aqui na última volta com 2, 4, 6, 8, 9 ponto alto. Faço uma corrente de separação, vou vir aqui na terceira corrente, vou prender com ponto baixo. Vou laçar o meu fio e vou cortar esse fio. Vamos trabalhar agora o nosso bico de acabamento. Volto com a cor bordô. Vou vir aqui no primeiro ponto. Vou subir aqui 3 correntinhas, que dá a altura do nosso primeiro ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo aqui. 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio. Vou pular o primeiro ponto aqui próximo, vou aqui no terceiro e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um de base, vou vir no próximo e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo esse intervalo, venho no primeiro ponto aqui do próximo e faço um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser toda fechada desse jeito, tá? De um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação em toda a volta. Nós vamos ficar aqui com um total de 60 intervalos desse aqui, tá? Vou fazer o meu aqui. Se você perceber que está muito repuxado, você pode fazer com 2 correntinhas de separação, tá? Você pode vir fazendo com 2 correntinhas de separação, porém, você pula sempre um de base, tá? Então, faz o ponto alto, faz 2 correntinhas de separação, pula um de base e vem no próximo. Faz um ponto alto, 2 correntinhas de separação, e aí você vem trabalhando dessa forma. O meu aqui eu vou fazer, vocês vão perceber que vai ficar repuxado. Mas depois que a gente vier descendo, subindo o nosso bico, ele vai assentando. Então, ele fica retinho, bonitinho, para não ficar embabadado. Vim trabalhando aqui os nossos 60 intervalinhos, tá? Ó, perceba que ele fica meio repuxadinho aqui, é normal ficar desse jeito, tá? Então, depois que a gente vier subindo o nosso bico, ele vai
ficar esticadinho. Vou aqui, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez para subir o nosso primeiro ponto alto, prendo aqui com ponto baixo. Fechei aqui o nosso último quadradinho. Vou vir dentro desse espaço, do primeiro espaço, vou fazer um ponto baixo e vou subir duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, voltar no mesmo quadradinho, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntes de separação, vou laçar o meu fio, vim dentro desse mesmo espaço aqui, vou trabalhar mais dois pontos altos. Eu fiquei aqui com um leque de 4 pontos altos, 2 pontos altos, duas correntes de separação e 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o meu fio, vou pular o próximo quadradinho de base, vou vir no outro e vou trabalhar o mesmo leque, 2 pontos altos, duas correntes de separação, laço meu fio, volto aqui e trabalho mais 2 pontos altos. Essa carreira, ela vai ser fechada assim, com esses leques de 2 pontos altos, duas correntinhas de separação, 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo e repito esse leque. Vamos fazer toda a nossa volta e eu volto com vocês. Vim trabalhando toda a nossa volta, ó, perceba que já tá dando uma sentadinha, tá? Aqui eu fiz, a gente ficou com um total aqui de 30 leques de 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos, separado aqui por um intervalo, tá? Então, nós vamos ficar com um total de 30. Bate aqui, ó, certinho, ó. A gente fez o último, sobrou um espacinho. Agora, eu fiz uma corrente de separação, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que a gente fez para subir o nosso primeiro ponto alto, eu prendo aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui no intervalo, aqui pro intervalo desse leque, com ponto baixíssimo, e aqui dentro, ó, eu faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, laço meu fio, trabalho um leque aqui dentro, igual a gente fez embaixo. 2 pontos altos, duas correntes de separação, e dentro aqui do mesmo leque, 2 pontos altos. Ou seja, a gente vai ficar leque sobre leque, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir direto aqui no próximo leque, vou fazer mais um leque. 2 pontos altos, duas correntes. Dois pontos altos, duas correntes de separação, dentro do mesmo leque, mais 2 pontos altos. Toda essa carreira. E a próxima carreira, ela vai ser leque sobre leque. Então, a gente vai trabalhar leque sobre leque, da mesma forma nessa carreira e na próxima carreira, tá? Então, faz 2 pontos altos, duas correntes de separação, mais 2 pontos altos. Faz uma corrente de separação, pula o intervalo de baixo, vem no próximo leque. Repete aqui que você vai ficar com um total de 30 leques novamente, tá? Então, eu vou subir mais essa carreira e mais a outra carreira e volto pra gente finalizar a última carreira. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu subi um leque, 2 leques, 3 leques. Volto aqui com vocês pra gente fazer a última carreira aqui, que é o fechamento da nossa peça. Então, essa carreira aqui que a gente tá fazendo e mais a próxima são carreiras de repetição. Então, você vem trabalhando esse modelinho nessa carreira e na próxima, e eu volto com vocês aqui. Vim trabalhando todas as duas carreiras que eu passei para vocês. Cheguei aqui no último, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui na segunda correntinha que a gente fez para subir o nosso ponto alto, vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o intervalo do leque, com ponto baixo, venho aqui dentro do leque, faço um ponto baixo. Subo duas correntes para dar altura de um ponto alto. E trabalho aqui dentro desse leque um total de 7 pontos altos. Ju, posso trabalhar 6 pontos altos? Pode trabalhar 6 pontos altos, fica a seu critério aí. Fiz, ó.
a contar o primeiro que a gente subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos altos dentro do nosso leque. Vou vir aqui nesse intervalo direto e vou prender com ponto baixo. Laço meu fio e venho direto aqui sobre o intervalo do próximo leque. Trabalho aqui 7 pontos altos novamente. Vai ficar um leque de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Dessa forma. Vou vir direto aqui nesse intervalo e faço um ponto baixo. Se você vê que a sua peça está ficando repuxada, você pode trabalhar uma correntinha de separação. Depois de fazer os 7 pontos altos, faz uma correntinha de separação, prende com ponto baixo aqui no intervalo, faz mais uma correntinha de separação e trabalha o seu leque. Pode ser feito dessa forma, mas tome muito cuidado para sua peça não ficar embabadada, tá? Laço o fio, venho aqui direto no intervalo do leque, trabalho 7 pontos altos. Pode trabalhar 6? Pode trabalhar 6 também, tá? 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos dentro do leque. Então, aqui vai ficar leque sobre leque de 7 pontos altos, e prendendo nos intervalos um ponto baixo. Essa aqui vai ser toda a nossa última carreira. Vou completar ela toda aqui e volto com vocês pra gente fechar essa peça. Vim trabalhando toda a nossa volta do nosso bico. Cheguei aqui no último leque, fiz os 7 pontos altos. Vou vir aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui direto na segunda correntinha que a gente fez para subir o primeiro ponto alto. Eu vou prender assim com ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio e cortar. E o nosso trabalho tá finalizado. Ele vai ficar assim. Deixa eu tirar esse aqui para vocês verem como ele ficou maravilhoso. Olha. Esse foi o passo a passo desse lindo jogo americano. Espero que vocês gostem. Curte, comente, compartilhe com as amigas. Faça sua peça. Tire uma foto bem legal com ela e compartilha lá no nosso Instagram para a gente poder destacar você lá com as peças que a gente traz aqui para você. Um super beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.